mas tem textos que nos atacam diretamente, tem textos que nos confrontam, mostram um espelho e a gente vê o nosso reflexo e fala: eu estou muito longe daquilo que Deus quer de mim. E esse é um dos textos. Vamos abrir o coração uma vez, Pai, eu quero me colocar diante da tua palavra como um refém. Eu quero explicar exclusivamente a tua palavra de forma fiel, que eu seja apenas um porta-voz. Que a tua palavra, Pai, seja lembrada para todos sempre. Nos ajude a ler, a explicar, tocar os corações, abra os corações e as mentes para entender. Pedimos para que o Senhor jogue luz ao entendimento desses meus irmãos que estão aqui, também por mim. Nos ajude, Pai. Precisamos da instrução do teu Santo Espírito. Eu te peço estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como deixar rastros do reino de Deus no nosso cotidiano? Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. 1 Tessalonicenses, logo após de Colossenses, é ali a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro versículo. Vamos à leitura. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Aqui nesse texto do apóstolo Paulo, ele traz algumas instruções sobre o viver piedoso. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele determina parte da ética cristã, não o todo da ética cristã, mas uma parte dela, para que nós nos submetemos a essa vida piedosa e que possamos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E eu estava pensando sobre o nosso cotidiano, que é o nosso tema. Embora a gente tenha pessoas aqui de várias idades, até mesmo de contextos sociais diferentes, pode ser até diferenças culturais, a gente consegue definir o nosso cotidiano aqui em 3 camadas básicas. A primeira camada que eu estive pensando é o nosso trabalho, onde a gente pode fazer trabalho estudos lazer. Todo mundo aqui trabalha, ou se não trabalha está estudando, ou se não está estudando só está no lazer, né? Só está brincando, só está assistindo televisão, ainda está só na parte do lazer. A segunda camada é a nossa família. Nosso cotidiano é recheado pela nossa família, a convivência familiar e, por fim, a igreja. Isso é o que determina a vida de uma pessoa comum: trabalho, estudo, lazer, família e igreja. A família, eu sei que já foi falado dos rastros, né? A família já foi o primeiro módulo, o Alex, se eu não me engano. Igreja já foi falado também? Já foi falado. E comigo ficou essa parte do cotidiano, um pouco maior, no trabalho, no estudo, no lazer. Mas eu entendo que o nosso dia a dia também é recheado pela nossa família, pela nossa igreja. Não tem como desassociar isso, né? Os colegas, os amigos. Então a gente acorda numa segunda-feira, a gente toma o nosso café e partiu o trabalho. Quem é que trabalha
ensino médio ou faculdade? Ensino médio, alguém faculdade? Faculdade. Então, o café a partir da faculdade ou a faculdade está sendo à noite? Muitas vezes à noite. E a gente mistura esses nossos compromissos pessoais e diários, lidando e se relacionando com pessoas. Acaba que são os nossos colegas de trabalho, da escola, os nossos familiares, os nossos amigos, irmãos da igreja, tudo isso interage conosco todos os dias. E para a gente deixar rastros do reino de Deus nesse dia a dia, a gente precisa seguir uma ética cristã muito bem definida, que a própria palavra de Deus determina para nós. Então, para deixar rastros, a gente segue já um cronograma que está muito bem detalhado nas Escrituras. Não é aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas a palavra de Deus já dá o caminho para você deixar vestígios e rastros do reino de Deus no seu dia a dia. No primeiro versículo que a gente leu, é interessante ver que o apóstolo Paulo, ele diz que essa maneira de viver, seguindo uma conduta e uma ética cristã adequada para o nosso chamado, é a única forma de agradarmos a Deus. Então aqui a gente já consegue tirar o primeiro princípio, o primeiro ponto que eu quero destacar, que é para a gente deixar um rastro de um viver piedoso, e a forma correta de fazer isso é seguir as instruções que foram colocadas aqui para a gente poder agradar a Deus. E lá para aquela igreja, a igreja na cidade de Tessalônica, esse viver prático piedoso já era uma realidade. Aquela igreja vivia essa realidade, porque o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, parte dele diz: efetivamente estáis fazendo. Vocês são já uma igreja exemplar, nota 10 para vocês. O apóstolo Paulo fala: continueis então progredindo cada vez mais, não fique parado aí, né? Continue progredindo nesse objetivo. E a pergunta que eu faço à igreja, a casa de oração do Jardim Miriam, já atingiu essa maturidade cristã? Se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta aqui para essa igreja, ele falaria: efetivamente estáis fazendo isso, então continue progredindo. Ou qualquer outra igreja aqui sendo representada, a sua igreja já atingiu essa maturidade? Poderia ouvir isso aqui do apóstolo Paulo? Se sim, continue progredindo, é o que o apóstolo Paulo diz. Se não, reveja a sua vida e se adeque a esse padrão que está sendo estabelecido, pois é a única forma da gente agradar a Deus. E Paulo ele continua dizendo que a igreja já estava completamente ciente das instruções que ele estaria estabelecendo ali naquele texto, versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Vocês já sabem, então eu só vou repetir aqui para caso alguém se esqueça, mas vocês já estão carecas de saber que vocês já fazem isso. E que instrução que era essa? A instrução é que para a gente agradar a Deus, fazendo a vontade dele, devemos buscar a santificação. O primeiro rastro, então, que deve marcar as nossas vidas no dia a dia é a santificação das nossas almas, a santificação dos nossos atos, na convivência com as pessoas do nosso dia a dia. Precisa passar pelo processo de santificação. Só assim a gente vai deixar rastros do reino de Deus. E santificação é uma palavra que se refere a um processo ativo em nossas vidas, que nos leva a um resultado. É um processo de santificação para que de fato nós possamos nos tornar santos. A gente está sendo santificado cotidiano, dia a dia, todos os dias, processo de santificação, para a gente obter esse resultado. É algo que precisa ser exercido todos os dias. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz um significado de santificação apresentando algumas negativas. É muito interessante esse raciocínio lógico. Quando a gente pergunta algo, o que é isso? A gente fala o que não é. Vocês já fizeram esse jogo lógico? Para a gente tentar entender o que é uma coisa, a gente fala o que ela não é. E é exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Para ele explicar a santificação,
ele traz algumas negativas. E ser santo é se afastar da prostituição. Irmãos, eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, sobre o que é deixar rastro no reino de Deus no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele decide dizer que a santificação é um afastamento da prostituição. E qual é a relação, qual que é a relevância disso para o nosso cotidiano? Simplesmente relevância total, porque a gente pode acordar de manhã, tomar o nosso café, partir o trabalho, partir a escola, a gente pode estar ali no nosso momento de lazer, a gente pode ter uma boa relação com a nossa família, com a nossa igreja, e mesmo assim podemos ter uma mente profundamente marcada pela imoralidade sexual. A palavra prostituição aqui no grego significa porneia. É a mesma palavra que dá origem à pornografia. Pornô, que é porneia, e grafia de escrita. A pornografia é muito mais antiga do que a gente imagina. Não foi a internet que inventou ela. A revista Playboy que inventou a pornografia. Há registros extremamente antigos onde os autores eles escreviam histórias pornográficas para estimular uma mentalidade nociva nas pessoas. É algo muito antigo. Mas aqui nesse texto, obviamente, a palavra grega porneia ela foi traduzida para prostituição de uma forma muito mais ampla. Significa a imoralidade sexual de uma forma geral. A ideia de Paulo é que a gente se afaste de todo tipo de imoralidade sexual. Tudo aquilo que não é permitido, exceto dentro do casamento, a gente deve se afastar. E até mesmo de forma mais profunda, ela também é pautada pelas Escrituras. Não é aquilo que você ouve dos seus colegas, as instruções dos influencers, o que deve ou não ser utilizado. Irmãos, a prática sexual dentro do casamento ela é santa. Ela agrada a Deus. O sexo dentro do casamento. Imagine o sexo fora, que absurdo. E o apóstolo Paulo ele diz que a santificação é um afastamento dessa imoralidade. Todo esse absurdo que a gente vê aí fora, nós devemos nos afastar. O mundo ele é sujo, as coisas que existem lá fora, elas são inimaginavelmente nojentas e corruptas. Na verdade, o desvio sexual da nossa sociedade é fruto do imaginário pecaminoso desenfreado dos homens. Irmãos, vocês não têm noção do que os homens são capazes de pensar e fazer. Alguns de vocês têm noção. Alguns de vocês talvez já se depararam com isso, e é possivelmente que há aqui hoje homens, jovens, adolescentes neste salão que podem ser profundamente viciados em pornografia. É possível. Você, meu irmão, talvez a pornografia tenha sido apresentada a você muito cedo. Você era só uma criança, só um adolescente, e essa desgraça foi apresentada a você. Você é uma vítima. Isso foi colocado para você, você criança, que você não sabia o que era aquilo. Você ficou fascinado, você ficou chocado com aquilo que é exposto para você. E foi exposto. Isso tomou conta da sua vida, tomou conta da sua mente. Você não tem forças para lutar contra isso. Você sofre e você deseja do mais profundo da sua alma se livrar disso. No fundo você sabe que isso é nocivo. Você sabe que isso corrói a tua mente, destrói a tua felicidade, a tua alegria. Você não encontra forças em si mesmo e você começa a duvidar até da sua salvação. Você fala, será que eu sou salvo? Eu não consigo esquecer isso, eu não consigo me livrar disso. Será que eu entendi o Evangelho mesmo? Você não é verdadeiramente feliz e você
clama todos os dias para se livrar disso. Mas o texto que nós lemos, a palavra de Deus que está sendo anunciada esta noite, ela é viva e eficaz para transformar a tua vida hoje mesmo, para você vencer isso de uma vez por todas. Irmão, se a gente não acreditar que esse texto aqui, que está nesse papel, isso aqui é vivo e eficaz para transformar pecadores imundos, a gente não acredita nisso. Para que nós estamos aqui? Mas o texto que está aqui, a leitura, a exposição da palavra, quando você ouve e pela fé você crê, você começa a vencer. E talvez essa noite finalmente você vai se tornar um homem livre, honrado e fiel. Seja esse homem. Seja esse homem livre, honrado. Eu estou pedindo para você ser um homem comum, que consegue vencer isso. É isso que Deus quer de você. E talvez você, menina, moça, mulher, minha irmã, talvez você esteja enfrentando esse mesmo problema. De uma forma, estatisticamente falando, bem menor, mas que ano após ano, estudos estão sendo apresentados, que estatisticamente falando, esse número tem crescido e muito no sexo feminino. Se livre disso, minha irmã, confie em Deus, coloque as suas esperanças em Deus e o seu clamor em Deus. O versículo seguinte, versículo 4, a explicação do que é de fato se abster da prostituição. Preste muita atenção, porque se essa noite você der ouvidos à palavra de Deus, você poderá encontrar alívio e uma saída para o seu problema. Se abster da prostituição, que é imoralidade sexual de um modo geral, a gente já estabeleceu isso, é saber controlar o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A palavra honra aqui ela é bastante propensa nesse contexto, que foi escolhida pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer que a falta de controle do seu próprio corpo é uma falta de respeito para com o seu próximo, para as pessoas que estão no seu cotidiano, e isso não é deixar rastros do reino de Deus. A falta de controle do meu corpo é a mesma coisa que eu desrespeitar o meu próximo, aquele que está nesse ambiente que eu vivo. Você não controla o seu próprio corpo, você falta com a honra, primeiro consigo mesmo. Você está se desonrando, você está se agredindo. E depois com a pessoa que você está praticando esses atos ilícitos. Você está desonrando a pessoa também, na qual você está fazendo essas coisas erradas. Seja com a sua namorada, com o seu namorado, ou até mesmo com o seu ficante, que é pior ainda. Pior ainda. É falta de honra. Você está desrespeitando essa pessoa. Você falta com respeito com as pessoas no seu dia a dia que confiam em você. Essas pessoas confiam em você e você desrespeita elas. Você desrespeita a sua mãe e o seu pai quando você consome aquilo que é ilícito no escuro do teu quarto à noite. Você desrespeita a tua esposa quando você expõe no seu celular coisas que não deveria. Você desrespeita a sua namorada quando você leva ela para a cama antes do casamento. Falta de respeito. E o apóstolo Paulo traz, aqui no versículo 4, que possuir o próprio corpo em santificação e honra. Precisamos ter honra. Irmãos, a maior dádiva de um homem é honra. É ser respeitado. O que um homem mais quer nesse mundo, agora eu falo para vocês, garotos. Homem de verdade quer ser respeitado. A gente tem essa necessidade natural. A gente quer que a nossa esposa olhe para nós e nos respeite, nos admire. Isso é a coisa mais bela, mais incrível deste mundo. É uma mulher que te olhar e te respeitar. A gente não precisa de mais nada. A gente precisa de honra e de respeito. Então a única coisa que define um homem, que testifica que você é um homem de verdade, viril, macho, é que se você é um homem honrado, um homem de respeito. Eu anotei aqui
uma frase: tire tudo de um homem, mas se ele tem honra, ele tem tudo. Destrua tudo na vida de um homem. Se ele for um homem honroso, ele tem tudo. Agora, se um homem não tem honra, ele pode ter tudo, mas ele é um nada. Isso é muito visível na nossa sociedade. Quem tem mais honra? Um pai de família honesto, trabalhador, que chega em casa cansado, que ama sua esposa e seus filhos, ou um jogador de futebol que trata as mulheres como prostitutas? Quem tem mais honra? O pai honesto, trabalhador, ele é honroso, e a gente segue jogadores de futebol, influenciadores. Irmãos, não tem nenhum mal nisso. Eu sou fanático do Cristiano Ronaldo. E eu acho ele um homem muito honroso. Eu não sei a vida particular dele, né? Mas ele, enfim, já fez coisas erradas. Vamos ficar só no futebol, né? Mas o fato é esse. Um homem e uma mulher, mas principalmente um homem, ele deve saber controlar o seu próprio corpo em santificação e em honra. A gente deve controlar os nossos impulsos sexuais, porque nós respeitamos as pessoas como elas são. A gente controlar o nosso imaginário é respeitar a pessoa. Muitas vezes trazemos as pessoas para o nosso imaginário pecaminoso para imaginar coisas pecaminosas e imorais. Mas um homem de verdade não tem que agir dessa forma, tem que ser diferente. Então, controlar o nosso próprio corpo é respeitar as pessoas no nosso cotidiano. É isso que é um rastro do reino de Deus, é respeitar as pessoas. Quem age sem qualquer controle dos seus próprios impulsos são os ímpios que estão lá fora. Versículo 5: não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. O que caracteriza um descrente lá na rua é que ele não conhece Deus, ele falta conhecimento de Deus. E o que isso gera nele? Um descontrole dos impulsos sexuais. Quem não conhece a Deus, ele é escravo dos seus próprios desejos. Ou você controla os seus desejos, ou os seus desejos vão te controlar. Mas Cristo já veio e me libertou. Agora eu não sou mais escravo dos meus desejos. Sabe aquele seu colega de trabalho que ele conta uma piada imoral e você fica sem graça e dá uma risadinha? Para ele não te chamar de palavras de baixo calão, né? Falar que você é um afeminado, que você é uma mocinha. Então ele conta uma piada imoral e você dá uma risadinha. Ou o colega na escola, quando faz a rodinha e no celular eles mostram o vídeo pornográfico e você fica sem graça. Eu vou deixar de ser homem. Vou deixar de ser homem se eu não entrar lá na rodinha. Não há liberdade ali. Não há liberdade de um colega de trabalho que faz piadas imorais. A rodinha que está vendo um vídeo pornográfico, eles são infelizes. Coloque isso na sua mente. Eles esboçam uma falsa alegria, mas eles não são felizes. Ter esse conhecimento vai te ajudar a rejeitar esse mundo. Quando você colocar isso na sua cabeça, não se sinta mal, não se sinta menos homem por rejeitar essa imoralidade nojenta do mundo. Você controla os seus instintos, você é mais homem do que eles. Você consegue controlar a besta que vive dentro de você. É por isso que você é mais homem do que eles. Eles são animais que não controlam os seus desejos. Eles não são homens. Vocês precisam ser homens honrosos que controlam os seus próprios desejos. A terceira característica que nos explica esse processo de santificação é que não devemos ofender e nem defraudar os nossos irmãos, versículo 6. E que nesta matéria, ou seja, nisso tudo que a gente está tratando, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ofender e defraudar aqui nesse contexto é um ato de imoralidade sexual ilícita, um caso de adultério talvez, ou qualquer outra coisa do gênero. Devemos controlar o nosso corpo para não defraudar o nosso irmão ou irmã.
Meus amigos, na igreja de Corinto havia um camarada que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai exortar. Olha que absurdo. Mas na nossa igreja atual, eu digo igreja, de uma forma extremamente generalizada, existem absurdos muito mais terríveis passando debaixo do nosso nariz. Passando debaixo do nosso nariz. Mas a resposta, o que deve impulsionar a nossa santificação é o medo. O que deve impulsionar a nossa santificação é o medo de Deus. Você tem que ter medo de Deus. Eu tinha medo do meu pai quando ele chegava à noite. E minha mãe falava: eu já contei tudo para ele. O que você fez? Eu tinha medo. Medo é a mesma coisa que temor. A gente fala: Deus é amor. Deus é isso. Deus ele é irado. Deus é poderoso. Faz bem ter medo de Deus nessa relação, no processo de santificação. Sabe por que a gente tem que ter medo? Porque no final do versículo 6, porque o Senhor contra todas estas coisas, e eu vou traduzir aqui, como eu já avisei várias vezes, é como se Paulo estivesse falando, como eu já avisei várias vezes vocês, Deus é vingador destas coisas. Deus tem poder para se vingar de quem não segue essas instruções que estão sendo colocadas aqui. Então, se você está consumindo pornografia, tenha medo de Deus, porque Ele não vai deixar isso impune. Se você está levando a sua namorada para a cama antes do casamento, tenha medo de Deus. Se você, minha irmã, abre mão da sua pureza e tem relações sexuais com seu namorado achando que isso vai segurar ele, você não sabe se ele te ama. Você abre mão da sua pureza para aprender. Tenha medo de Deus. Ele é vingador. Se você, meu irmão, está flertando com a sua colega de trabalho enquanto a sua esposa está lá em casa fazendo a sua comida, tenha medo de Deus. Todas as coisas envolvem o cotidiano. O cotidiano. E a gente tem que ter medo de Deus, porque Ele é vingador. A palavra vingança na nossa cultura ela está associada com esse desejo errado de praticar justiça com as próprias mãos, talvez motivado por uma questão pessoal e racional. Deus ele é vingativo, mas não nesse sentido. Deus não é vingativo igual nós somos vingativos. Deus ele se coloca no lugar da vítima e ele considera a ofensa como sendo contra ele mesmo.